Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos trazer uma palavra aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, e a partir do versículo 11. Meu nome é Luciano, eu sou obreiro da Igreja Fonte da Vida, da cidade de Batatais, estado de São Paulo. Bom, no livro de Gálatas, capítulo 2, e no versículo 11 até o versículo 14, fala assim, no versículo 11: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Versículo 12: Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Versículo 13: E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, versículo 14: Quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Amados, essa parte da palavra, ela fala muito do cristão que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que trabalha na obra do Senhor, mas que tem vivido como o mundo pagão, que tem vivido os costumes que são fora do formato cristão, que são fora do Evangelho de Cristo. E o que acontece? Muitas vezes o cristão aceita Jesus e com o tempo ele vai se esfriando e aí ele volta para o mundo e dentro da casa de Deus. Com Pedro aconteceu isso. E Paulo foi e chamou a atenção dele. E hoje eu venho falar para você, se você entrou para o Evangelho, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e tem vivido uma vida de pecado, para você voltar atrás, pense o que você está fazendo, porque Pedro, ele pensou, quando ele escreveu o livro de 2 Pedro, ele deixou um recado lá para nós. Olha o recado que ele nos deixou. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Versículo 20: Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então aqui ele está falando, se você aceitou Jesus e se tornou vencido pelo pecado, esse estado que está por último, ele é pior do que quando você não era de Jesus. E no versículo 21 ele fala: Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado, de modo que lhes sobreveio o que por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Aqui ele está falando que a pessoa que já aceitou Jesus e volta para o pecado é como um cão que volta para o vômito, ou como uma porca que volta para a sua sujeira. Que em nome de Jesus você não fique nessa sujeira. Se você já deixou o Evangelho, está vivendo uma vida mundana, que em nome de Jesus nesse momento se arrependa, volte para o Senhor. Ele está de braços abertos, assim como diz na palavra: mesmo que a sua mãe te ouça chorar e te abandone, Ele jamais te abandonará. Que Deus abençoe
tremendamente a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado.